Chegamos à sétima entrevista, porque são 8, penúltima, portanto, entrevista com os postulantes à Prefeitura de Bauru, recebendo aqui no nosso estúdio o candidato Paulo Lago, do PCO. É uma chapa só do Partido da Causa Operária, que tem como candidata a vice Rosana Carlo Geraldo. Paulo Lago é casado, tem 65 anos, pai de 2 filhos, nasceu em Águas de Santa Bárbara. Mora na cidade de Bauru desde 1977. Para cá ele veio para cursar a faculdade de Economia na Instituição Toledo de Ensino, não concluiu o curso. Trabalhou como bancário e também no Judiciário do Estado de São Paulo. Participou da fundação do Partido da Causa Operária em 1995. Atualmente é presidente do Diretório Municipal do PCO. Foi candidato a prefeito por esse partido em 1996. Para esse pleito, o registro da candidatura no site do Tribunal Superior Eleitoral ainda consta como aguardando julgamento. Nós teremos 10 minutos para pelo menos 5 temas. E um dos principais, bem-vindo, prazer em conhecê-lo, Paulo Lago, falta d'água. Quais são as propostas do senhor, da sua chapa, do seu partido, caso venha a ser eleito nessas próximas eleições? Bom, Ricardo, a todos os ouvintes também, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o espaço que vocês estão abrindo, porque pela legislação atual, o nosso partido e outros partidos pequenos não têm direito a aparecer na televisão obrigatoriamente, né? Então, esse espaço é importante, não só para nós, mas para que a população, o povo de Bauru, conheçam as nossas propostas, o nosso procedimento, né? O principal ponto que a gente levanta, em primeiro lugar, a saúde em Bauru está um caos. Isso aí é uma coisa que já é reconhecida por todo mundo. Não precisamos... A gente vai entrar na saúde, perguntando primeiro para o senhor sobre Isso. abastecimento d'água, candidato. Abastecimento de água. Abastecimento de água é outro problema também, né? Você vê, há 4 anos teve eleição, 40% da população estava faltando água, e agora ainda, 4 anos depois, permanece uma grande parcela, cerca de 100 mil moradores ainda com a falta d'água. A nossa proposta é que a água é uma questão chave, é uma questão essencial, é um direito da população. Água e esgoto, todo mundo tem direito de ter em casa. E quem está na prefeitura tem que dar um jeito de resolver. A gente entende que isso daí não é um problema da natureza. Tem água, tem os aquíferos, tem soluções. Falta vontade política, isso daí porque tem interesse por trás, né? A gente vê que, qual o problema político que está por trás disso daí? É que esses governos neoliberais, governos da direita, eles querem privatizar as empresas públicas, igual o Tarcísio de Freitas fez com a Sabesp em São Paulo, que entregou por um preço 4,5 bilhões mais baixo que o preço, eles querem fazer com o nosso DAE aqui. Inclusive, essa proposta que a prefeita apresentou, de um plano de 3,5 bilhões em 30 anos, que vai encarecer a tarifa de água para todo mundo, é mais como parte disso. Então, nós, no governo, nós vamos centrar fogo para resolver isso aí. Vamos chamar os técnicos, chamar a população, mas tem que resolver. É uma questão que não pode ficar para trás mais, né? Chega de falta d'água, é uma coisa que o nosso governo não concorda, não permite. É uma prioridade máxima, junto com alguns outros itens, né? Falta água e também falta tratamento de esgoto. A respeito da estação de tratamento, o que pensa a sua candidatura e o que pretende fazer se for eleito Paulo Lago? Olha, essa questão do esgoto, já veio dinheiro federal, como todo mundo admite. O dinheiro foi mal gasto até agora, nos últimos 3 governos que tiveram aí. O dinheiro que foi gasto já daria para ter construído, mas não foi. Mas também, por outro lado, tem uma reserva de cerca de 200 milhões de reais aí, que é o suficiente para fazer. Nós, no nosso governo, o DAE vai terminar essa obra aí. Nós vamos juntar os técnicos do DAE, os funcionários, que são qualificados, e vamos resolver. Dá para resolver, tem dinheiro, e sobre isso a gente vai ser totalmente contra esse projeto de privatização. Vamos tentar impedir de todas as formas que esse projeto da atual prefeita vá em diante. Nós vamos tentar brecar isso daí. E vamos fazer pelo próprio DAE. No começo o senhor já estava engrenando no assunto saúde e no seu plano de governo está descrito que ela será sob o controle da população. Como isso, candidato? Nós temos que chamar, o nosso primeiro ponto do nosso programa, que está registrado no TSE, inclusive, tirar o governo, os governos, no nosso plano geral, é tirar os governos da mão de meia dúzia de empresários e passar para a mão do povo. É o povo que tem que administrar a cidade, e não meia dúzia aí de espertalhões, de empresários que querem tirar vantagem em cima. Então nós vamos chamar em todos os bairros, fazer
reuniões, assembleias, organizar para controlar e ver quais as prioridades. No caso da saúde aqui, está caótico, né? Temos que buscar recursos e implementar aí todas essas tarefas que são necessárias para se fazer, né? Candidato, sobre estatização do transporte de passageiros na cidade de Bauru, como isso pode ser colocado em prática? Uma proposta é criar uma empresa pública responsável pela privatização, mas que garante, pela estatização do transporte. Isso daí também é outra coisa que é direito da população, está na Constituição e tem que ser visto como um direito de fato. A população tem que ter o direito de transporte gratuitamente, né? Então, criar o passe livre para todo mundo, e isso aí só é possível de fazer com uma empresa municipal. Temos que criar uma empresa municipal, igual em São Paulo teve a CMTC, em Araraquara tinha, que seja responsável. Tem que estatizar os transportes e resolver. Com mais criação de cargos, com talvez um inchaço da máquina pública que já trabalha bem no limite a respeito de empenhos com salários? Nós temos que arrumar uma fórmula, estudar o caso, como fazer, né? Não dá para dizer que agora, mas a ideia é essa, é ter uma empresa pública que seja responsável pelo transporte. Porque se ficar na mão dos empresários, como já sempre foi aqui, não resolve. Eles estão aí já há muito tempo, mais de 50 anos, e o transporte continua ruim, é de má qualidade, faltam linhas, o preço fica caro para a população, que ganha pouco. Os salários no Brasil estão muito baixos. Isso aqui, o povo está endividado. Então, como ficar pagando a passagem? A passagem tem que ser gratuita, a gente vai trabalhar nesse sentido aí, né? Quem vai pagar? Tem que ter, essa empresa tem que buscar os recursos. A prefeitura tem que entrar com a parte, tem que ir atrás do governo, tem que ver as empresas que são beneficiadas com o transporte das pessoas, também tem que custear uma parte. Tem que ser feito um rateio, mas tem que ser garantida a gratuidade. Por exemplo, para os jovens, para as crianças e idosos e tal, tem que ser totalmente gratuito e a empresa banque isso daí, né? Candidato Paulo Lago, do PCO. Gargalos na educação, falta de vagas em creches. Plano de governo do senhor prevê algum tipo de mudança na gestão? Olha, a mudança que a gente propõe, não vamos ficar falando aqui de detalhes, como os outros candidatos ficam falando, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Tal. O problema nosso é político, que a gente insiste, né? A educação também, assim como a saúde, vai mal por um problema político. Existe uma política de privatização da educação. Então, assim, a educação está mal porque não se quer resolver, né? O objetivo qual que é? É que os alunos, as crianças, vão para as escolas particulares. Só que é uma coisa inviável pelo nível de ganhos. Assim, como que a população vai pagar a escola particular? É um negócio caro, não tem dinheiro para pagar. E é uma obrigação do Estado garantir a educação, porque o futuro do país depende da educação das crianças, né? Então, nós vamos fazer creche, escolas, tudo isso daí tem que ser feito. Está tudo dentro do mesmo plano, um plano de obras só para resolver, né? A respeito de questões de estrutura, drenagem, também melhorias nos distritos industriais, se eleito para a prefeitura a partir de 1º de janeiro de 2025, o que será feito na cidade? Então, dentro dessa ideia dos conselhos populares, vamos reunir também as pessoas que trabalham no distrito industrial, principalmente os trabalhadores, mas também podemos ouvir os empresários para ver quais são as necessidades. Nós não vamos ficar com essa política de ficar beneficiando aí grupo de empresários, mas assim, a gente tem que criar a estrutura também para que possa, eventuais empresas que queiram se instalar, também ter a facilidade para criar os empregos, desde que isso daí crie de fato empregos, né? Porque também faltam empregos de qualidade, aqui em Bauru está faltando muito. Infelizmente, a nossa juventude aqui não tem muita perspectiva de trabalho. A juventude aqui, ela chega a 18 anos, ela até às vezes tem estudo, tem diploma, tem faculdade, tudo, mas vai trabalhar onde? Vai ganhar aí um salário mínimo quando consegue, né? Então, a gente tem que trabalhar também nessa parte do distrito industrial, procurar organizar empresas, tal, para tentar superar esse problema que tem da população pobre. Muito se fala em atrair novas, melhorar as condições das que já estão. O senhor considera? Também, melhorar. É o caso, vamos supor, a prefeita está falando em construir um novo hospital, mas tem hospital aí com vagas. E também no restante da estrutura também acontece isso. Temos que aproveitar o que já tem e melhorar e impulsionar, né? Não ficar gastando dinheiro à toa e não facilitar a vida desse pessoal que quer mamar no orçamento público. É esse que é o nosso ponto que a gente coloca. Então, que os conselhos municipais, os conselhos de moradores e tal,
eles definam um plano, um orçamento, tudo e apliquem no que for mais necessário. Então, assim, para complementar, que nós já estamos quase no final, a nossa ideia é transferir o poder da cidade para a mão do povo. O povo, a maioria da população, os trabalhadores, os jovens, vamos chamar as donas de casa, que são as responsáveis diretas por cuidar das crianças, para opinar também. Todo mundo tem que opinar, né? E não assim meia dúzia de técnicos iluminados, como tem ocorrido sempre, que não conseguem solucionar, porque eles estão na boa vida lá, e eles não conseguem ver e tem interesses por trás que manipulam isso aí. Então a gente vai chamar a população para dar resposta para os problemas que tiverem. Candidato Paulo Lago, a gente pode tomar Deixa eu água, tomar a gente minha água tem aqui. ainda 30 e poucos segundos falando sobre questão de estrutura a respeito de drenagem, alagamentos. Quais são os projetos? Isso é uma parte técnica, né? A gente vai chamar os técnicos da prefeitura, engenheiros, que eles são capacitados, né? Vamos discutir, ver o custo, vamos atrás de verba, vamos ver como resolver. Não é uma coisa que a gente coloca como prioridade do governo, porque é importante aí, mas é uma coisa técnica, não vai ser eu aqui que vou dizer qual que é a melhor proposta técnica. Nosso debate é político. 3, 2, 1. Terminado o tempo de 10 minutos dessa entrevista, com os 8 nós faremos, amanhã o último doutor Raul, hoje Paulo Lago, do Partido da Causa Operária, que já foi candidato à prefeitura em 1996. Agora o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Bom, agradecer a todo mundo que assistiu, que teve interesse, e vamos alertar o seguinte: não caiam mais a nossa mensagem para o povo bauruense, principalmente para os jovens. Não acreditem nesse monte de propostas que aparece, nesse monte de mentiras. Toda eleição é a mesma coisa. É uma mentiraiada que não se cumpre e as grandes sacanagens que eles fazem, eles não contam. Foi o caso desses 3 governos anteriores, aquilo de ruim que eles fizeram para a cidade, eles não avisaram antes. Eles ficam só prometendo, prometendo. E vamos organizar a luta, venha participar junto com o PCO, vamos construir um partido operário de verdade, um partido de trabalhadores, das mulheres, dos jovens. Essa é a perspectiva, é organizar a população, passar o controle da política para a mão do povo. Não pode mais a política ficar na mão de meia dúzia de empresários, dos interesses particulares, da privatização, lutar contra a privatização, criar empregos. Temos que dar um futuro para a juventude, não mais ficar nesse quadro de desespero. Tempo encerrado. Paulo Lago, do Partido da Causa Operária, muito obrigado por ter comparecido. 7ª entrevista hoje, amanhã, a 8ª, a última dos que estão disputando a Prefeitura de Bauru e a partir de quinta-feira com os candidatos à Prefeitura de Marília. Amanhã o nosso entrevistado do Podemos, doutor Raul.